Para surpresa de zero pessoas, o governo está sim ensaiando uma forma de deixar o rombo bilionário do INSS para os aposentados. E eu tô vendo um monte de gente horrorizada na internet dizendo: meu Deus, como pode isso? Como pode vocês se surpreenderem do governo tentar ensaiar um negócio desse? Vamos clipar para vocês aqui as falas do ministro Haddad, que cuida das contas do nosso amado país varonil. Tenho que contar para vocês que vai ter CPI do aposentão, todas as assinaturas foram colhidas e o pedido já foi protocolado. Além disso, o Gleisi Hoffmann apareceu dando uma entrevista, né, dizendo que não, Carlos Lupe não tem nenhum motivo de ser afastado, não tem nada que ligue ele ao que aconteceu no INSS. E eu resolvi dar uma revisitada com vocês a vida passada, os verões passados de Carlos Lupe. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender com o fato de Carlos Lupe estar apto a voltar ao poder, voltar ao governo. Nessa edição, a gente também vai comentar sobre a audiência pública que aconteceu ontem, né, lá no Senado, liderada ali por Flávio Bolsonaro, sobre a Operação Vaza Toga, com a presença de Glenn Greenwald e do Sérgio Tavares via conferência, né, videoconferência, e a ausência de outras autoridades que foram convidadas também. Mas o ponto alto, na minha opinião, foram dois. Uma das declarações de Glenn, que eu vou comentar com vocês, e o áudio que Thalia Ferro mandou para o senador Flávio Bolsonaro. Senhores, o vídeo de hoje está bombástico. Como aqui não tem milhões de dinheirinhos de aposentados de escândalo de INSS, e hoje é dia do trabalho, o que nos resta é trabalhar. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap levam nossa voz mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra gente. Se você já é de casa, revisa tudo aí, que você sabe que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Vamos começar falando do Dia do Trabalho, que eu estou pagando para ver quantos milhares de brasileiros que participarão da festa do Dia do Trabalho, 1º de maio. Uma pessoa que eu tenho certeza que não vai é o Janjo, e para mim essa foi uma decisão do Sidônio, decisão, aliás, muito acertada, porque está passando vergonha demais, porque eu tenho certeza que não vai juntar meia dúzia de gato pingado, não vai encher, não vai lotar uma Kombi, mas é notícia em todos os portais que Lula não deve participar de atos do Dia do Trabalho, mas ele gravou um pronunciamento ontem à noite, um recado, uma mensagem singela para os trabalhadores do Brasil que só se ferram com tanto imposto que ele socou, né, nas costas do brasileiro para pagar. E quando a gente fica sabendo que no seu governo, durante a sua gestão, tem esse aumento exorbitante de fraude através do INSS, que vocês vão ver comigo, que não é uma coisa nova. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai até 2011. Fica aí que você não vai se arrepender. Mas o fato é que eu pretendo notificar vocês, atualizar vocês de todo o dia de hoje, como foi, né? A festa maravilhosa do Dia do Trabalho. Mas só avisando que Lula não vai, tá? Então tá bom. Vamos seguir aqui que ontem aconteceu uma audiência pública lá no Senado, onde estavam presentes o Glenn Greenwald, convidado para dar seu depoimento, e também o Sérgio Tavares por videoconferência. Alexandre de Moraes e seus auxiliares também foram convidados, mas eles não compareceram e muito menos deram sugestão. Inclusive, um dos pontos altos da audiência foi a ministra Damares Alves sugerindo pedirem um exame de cabeça do ovo que tudo vive. Vamos rir, né? Bem, a audiência foi promovida pela Comissão de Segurança Pública e tratou especificamente do áudio vazado que conteria uma suposta ameaça de morte ao ex-assessor Thalia Ferro, né, o ex-assessor do Alexandre de Moraes, Thalia Ferro, e o debate foi convocado a partir do requerimento dos senadores Girão e Flávio Bolsonaro. Pontos altos, né, para mim foram dois da audiência. Primeiro, o Glenn Greenwald, num dado momento, foi inquirido, perguntado cadê o restante, né, do material, e o Glenn, ele disse que de parte dele finalizou, né, estava finalizado
toda a matéria. Não tem mais nada que eu possa publicar e se eu descobrir mais alguma coisa eu publico. Isso não me convenceu. Primeiro, porque ele vinha, né, numa sequência grandiosa de revelações e de repente, na última matéria dizia, aguardem mais para amanhã. E o amanhã nunca chegou. E tem também o detalhe de que o Glenn Greenwald já anunciou 6 gigas de material num pendrive. Para mim, pelo menos, que sou jornalista, não tem 6 gigas de informação ali naquilo que ele publicou. Por isso que está todo mundo falando, ô Glenn, publica mais. Em seguida, depois do silêncio dele, ele foi até um podcast dizer que ele silenciou por causa da falta de segurança. A segurança dele, a segurança da fonte, a segurança de outras pessoas envolvidas, inclusive do veículo que ele estava publicando todas as matérias, estava ameaçada. A segurança de todo mundo estava ameaçada. Então, assim, não me convenceu. E um outro momento, ponto alto, né, da audiência, foi a parte quando Flávio Bolsonaro colocou o áudio do próprio Talhaferro em contato com ele e disse o seguinte, palavras do Talhaferro: boa tarde a todos, Eduardo Talhaferro aqui que está falando. Queria agradecer o convite recebido através de meu advogado. Infelizmente não pude comparecer por questões pessoais e pela preservação da minha segurança e de minha família, mas no momento oportuno estarei aí à disposição de todos nessa comissão para que vocês possam fazer as perguntas que desejam e obter as respostas que precisam. Tá ótimo? Uma ótima tarde a todos. Fiquem com Deus. Se Talhaferro ainda continua no Brasil e ele estava buscando segurança, agora que ele não vai ter mais segurança, né, brava gente? Então, realmente foi um dos pontos altos. Mas quem teve também o contato do Eduardo Talhaferro foi o jornalista Alan dos Santos, que colocou o áudio do Talhaferro na revista Timeline, que é aí o canal, né, que ele está tocando junto com o Lacombe e com o Max Cardoso, nosso amado querido. Vamos lá. Alan dos Santos, boa tarde, tudo bem? Que esteja tudo bem com você, tá? Aqui é o Eduardo Talhaferro. Eu quero agradecer pelo convite, pelos contatos, tá? Dizer para você que nesse momento eu estou em silêncio, eu estou recluso, estou pensando muito na minha segurança da minha família e que já estou aqui pensando bem sobre tudo. E que em breve, assim que eu estiver um pouco mais confortável, tudo será esclarecido, todos saberão tudo, entendeu? Eu não acho justo a forma como tem sido tratado as coisas, né? Existe um vazamento de um áudio, não existe vazamento de material algum, então ninguém divulgou nenhum material, porque não tem de material. Eu estou sendo aí perseguido, né, pelo Judiciário, pela Polícia Federal, focando justamente no vazamento de um áudio, né, o vazamento de uma conversa. E não se atentam ao conteúdo vazado, que não foi por mim, né, ao conteúdo vazado, ou seja, muito mais importante um suposto vazamento do que o teor das conversas, né? Mas em momento oportuno, se Deus me permitir, e assim que eu estiver confortável e seguro, eu estarei me posicionando, falando e mostrando tudo o que está acontecendo, né? Muita retaliação, muita perseguição. Eu sei que, inclusive, esse meu áudio aqui vai repercutir em uma possível manifestação por parte do ministro Alexandre de Moraes, de forma injusta. Mas é assim que se sabe, tá bom? Um forte abraço para você, Deus abençoe a todos e um forte abraço ao Brasil. Pois é, agora que ele não tem segurança mesmo, né? Eu espero realmente que ele consiga sair do Brasil e consiga colocar ele e a sua família em segurança para poder falar. Fala, Talhaferro. Fala, porque a gente está aqui, né? Um no coco e outro no relógio, todo dia, por causa dos seus segredos. Bem, vamos passar o escândalo do INSS, que está reverberando. O negócio está quente, gente, isso não para mais. O Zucco postou que vai ter CPI do INSS sim, que ele conseguiu todas as assinaturas mínimas para pedir a abertura, que vai investigar o roubo de idosos no Brasil. Aqui está, né, a Câmara dos Deputados no protocolo, e diz que as assinaturas foram conferidas, todas confirmadas. O total de assinaturas foram 185, foi 185 e o mínimo era de 171. Meu amigo Janjo, você segura essa peruca. Segura essa peruca porque a giripoca vai piar, meu amigo. Foi assim que Dilma foi pro vinagre. Começou assim. O que todo mundo tem que se perguntar é
Por que que a mídia mainstream está falando tanto desse assunto e por que que isso veio à baila e por que que deu start nessa investigação agora? Vocês lembram do acordo que a gente sugeria que poderia ter acontecido para o Alckmin ter se sujeitado a ser vice-presidente? Do Janjo, que ele diversas vezes havia dito que o PT voltar ao poder seria como ladrão voltar à cena do crime? Então, nós sugerimos, na época, que talvez, supostamente, tivesse havido um acordo ali, que Lula tivesse empenhado a palavra dele, que ele ficaria com os 2 primeiros anos e o Alckmin ficaria com os 2 últimos anos. E como sempre, o povo não aprende, né? Não se faz acordo com comunista. Lula e o PT não cumpriram a palavra e agora o sistema está em dócil. O sistema está todo irritado. Por quê? Porque Janjo supostamente não tenha cumprido a palavra. Mas foi assim que Dilma caiu, tá? Foi exatamente assim que Dilma caiu. Continuando a falar do escândalo do INSS, hoje a CNN Brasil trouxe algumas pérolas e eu trouxe aqui para vocês uma matéria de capa de bombástico. Lembram do careca do INSS que eu venho falando para vocês há algum tempo? Então, a matéria da CNN diz que o careca do INSS doou R$1 para a campanha de Jair Bolsonaro em 2022. Nós estamos com a mídia mainstream assim, ó. A mídia mainstream quer que você esqueça 8 bilhões de rombo de mais de 6 milhões de aposentados para que você dê valor a R$1 que o careca do INSS doou para Bolsonaro. É assim que a mídia tá. Mas a mídia fez pior. A Gleisi Hoffmann deu entrevista na Raquel Landim, lá na Globo News, e ela foi inquirida a respeito do Carlos Lupe ainda estar no governo. E olha só o que ela falou. Vou começar perguntando sobre o Carlos Lupe. Não tem demissão de Lupe? Olha, primeiro não tem nada contra o Lupe no inquérito. O inquérito de 1.900 páginas, não nada que o envolva. O presidente sempre é muito cauteloso em relação à presunção de inocência. Então, se não tem nada que o envolve, não tem motivo para ser afastado. Vamos lá. O que ela está chamando de algo que o envolve? O que ela queria que tivesse como prova para envolver o Carlos Lupe? Uma assinatura? Alguns milhões depositados na conta dele? Ele utilizando jatinho, como já fez no passado, de ONGs que estavam envolvidas e foram denunciadas por corrupção? Eu não sei. Se você não assistiu o vídeo que eu coloquei ontem, saibam que o Carlos Lupe indicou para Conselho do INSS da Previdência Social o presidente do Sindinap, que é o sindicato que também foi alvo dessa mesma operação, que tem o irmão de Lula como vice-presidente. Olha só como eu abri o vídeo. Importantes da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que desvendou a farra através do INSS no bolso dos aposentados, foi nomeado também por Carlos Lupe para o Conselho da Previdência Social do Brasil. Só para você ter uma ideia, mas para a Gleisi Hoffmann, não. Enquanto não tiver um recibo tipo... Sabe o sítio? O sítio é de Lula. Aí não tem nada que comprove que ele está envolvido nessa bagaça. Mas eu quero convidar vocês a entenderem que tem uma infraestrutura ali dentro do INSS completamente corrupta. E quem é que responde por isso se não for o presidente? Eu que não sou. Pagar eu até vou, agora responder são outros 500, né? O Zero Hora trouxe a seguinte notícia. Servidores do INSS teriam recebido 17 milhões de reais em propina e até carro de luxo. Quem que está falando isso? É o inquérito. Servidores do INSS. Eu queria muito que tudo isso viesse à baila. Então, fala assim, ó. Revelou um esquema que descontou cerca de 8 bilhões, porque de 6 passou para 8. Vamos lá. Tem aqui, a fraude envolveu funcionários, diretores e ao menos 11 entidades. O inquérito aponta que ex-diretores do INSS e pessoas próximas a eles receberam mais de 17 milhões em transferências oriundas de suspeitos de intermediar o contato com as associações. Um dos beneficiados pelo esquema teria sido Vigílio Oliveira Filho, procurador do INSS, que teria recebido 11 milhões. O ex-diretor afastado do cargo pela Justiça no dia da operação recebeu um carro de luxo avaliado em 500 mil reais.
que foi transferido para o nome da esposa dele. E aí vai, trocando em miúdos um absurdo após o outro. Outro membro do Instituto envolvido no esquema é André Paulo Félix, ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, que teria recebido 5,1 milhões por meio de empresas em seu nome de pessoas próximas. André Guimarães, ex-diretor de governança, planejamento e inovação do INSS, é suspeito de receber também 313 mil em suas contas pessoais em empresas. Gente, só mostrando para vocês que parece que tudo que foi feito no passado, no segundo mandato de Janjo e no primeiro mandato de Dilma, que foi quando Carlos Lupe caiu, ele foi o 7º ministro a cair, parece que eles fizeram um copia e cola lá para repetir tudo aqui. Só que lá em 2011 foi através de ONGs e hoje é através de associações. No final das contas dá no mesmo. Convido vocês a dar um pulinho lá em 2011, tá? Lupe também estava, nesta época, à frente do Ministério do Trabalho, quando a pasta foi alvo de denúncias sobre desvio de recursos e cobrança de propina em convênios com ONGs na área de qualificação profissional. Só um plano de fundo para vocês entenderem. As denúncias atuais, o que a gente percebeu? Que são associações que miraram os aposentados, prometendo prestação de serviços diversos a aposentados, cobravam por isso, mas que nunca prestavam serviço nenhum, certinho? Certinho. E o que acontecia lá em 2011? ONGs que prometiam prestação de serviços, cobravam, mas que não prestavam serviço algum. É por essas e outras que eu acho tudo muito parecido, mas veja, eu posso estar errada, tá bom? Mas na minha humilde opinião de jornalista, analista política, comentarista, eu acho que foi um copia e cola, só mudando o público-alvo e mudando o nome de ONGs para associações. Para vocês terem uma ideia, só em Sergipe havia 20 inquéritos abertos para apurar desvios em ONGs contempladas com 11 milhões de reais em convênios com o Ministério do Trabalho. Além disso, segundo o Tribunal de Contas da União, não sou eu que estou falando, a pasta tinha engavetado mais de 500 relatórios com prestações de contas de entidades que receberam dinheiro público. Lupe também se viu às voltas com reportagens mostrando que ele havia, anos antes, acumulado cargo na Câmara dos Deputados, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e que tinha usado, em viagem oficial, um avião alugado pelo presidente da ONG suspeita de desvio de dinheiro. A gente vai falar sobre isso já, peraí. Vamos entender como esse esquema de ONGs funcionava lá na época de Carlos Lupe à frente da mesma pasta, porque hoje chama Ministério da Previdência Social e lá naquela época chamava Ministério do Trabalho. Reportagem de 9 de novembro de 2011, 0 hora, trouxe: Ministério do Trabalho teria concedido 3,7 milhões à ONG Fantasma. Convênio previa recrutamento, seleção e capacitação de 5 mil jovens de comunidades carentes. Claro que a massa de manobra será sempre o pobre. Selecionada pelo Ministério do Trabalho para oferecer cursos de qualificação para o arranjo produtivo da indústria do carnaval, a Associação dos Artesãos e Produtores Rudimentares do Rio de Janeiro não funciona em nenhum dos dois endereços apresentados a órgãos públicos. O convênio foi firmado com a entidade no dia 31 de dezembro de 2009 e totaliza 3,75 milhões de reais. Isso em 2011, tá? No contrato estabelecido com a pasta dirigida pelo ministro Carlos Lupe, a Arte apresenta como endereço de sua sede um apartamento em um prédio residencial na rua Santa Clara, em Copacabana, da zona sul do Rio. A moradora, que era proprietária do apartamento à época, foi contactada e ela disse: nunca ouvi falar, tá? E o segundo endereço, cadastrado na Receita Federal, é um casarão, na época, na Rua Real Grandeza, em Botafogo, também na zona sul da capital fluminense. Abriga atualmente o Programa de Artesanato do Governo do Estado do Rio de Janeiro, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviço, que é o CEDEIS. Segundo Altair Bittencourt, que era o técnico da CEDEIS à época,
A arte realmente chegou a funcionar no casarão da Rua Real Grandeza, mas deixou o local em 2008, depois que o governo do Rio rompeu o contrato que mantinha com a associação. Disse que não tinha interesse em manter o contrato, mas assim, desde 2011, o esquema é o mesmo. Vamos mirar num segmento da população, prometer serviços, o governo paga pelos serviços que nós prometemos e nós não fornecemos serviço nenhum. Gente, vocês imaginem, com o cuidado e profissionalismo que eu acho que eu trato aqui o canal, vocês imaginem eu com não precisava ser 8 bilhão, 1 bilhão de reais. Você imagina eu o que eu faria por qualquer segmento da população? Meu Deus do céu. Bem, matéria de 2011. Lupe é acusado de usar avião pago por entidade investigada. Vou explicar para vocês como que funciona isso. Novas denúncias divulgadas complicam a situação do ministro do Trabalho. Reportagem que a revista Veja revela que Lupe usou o avião privado supostamente alugado pelo dono de uma rede de ONGs que tem contratos suspeitos de irregularidades com o Ministério do Trabalho. A outra revista, Isto É, trouxe o depoimento de um sindicalista dizendo que assessores diretos de Lupe teriam tentado extorquir sindicatos para desviar recurso do imposto sindical à central controlada pelo PDT, partido do ministro. A reportagem de Veja afirma que em dezembro de 2009, o ministro percorreu 7 municípios do Maranhão para o lançamento de um programa de qualificação profissional no estado, viajando, aí dá lá o modelo, e diz que o chefe de uma rede de ONGs, hoje conveniadas com o Ministério Público, que locou o avião. Foi Meira, segundo a reportagem, quem providenciou o avião. No depoimento que deu à Câmara dos Deputados, Lupe negou que conheça Meira e negou também ter viajado em aviões particulares. O problema é o seguinte, ele provou que não viajou? Não, ele foi lá e declarou. Pergunta para os Cadinha, pro sei lá quem, desses bandidos todos aí, dessas facção criminosa tudo poderosa aqui no Brasil, se eles fizeram tudo que eles fizeram. Pergunta para o Lula se ele roubou. Pois é. E para encerrar, o fim desse imbróglio todo, qual seria? Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando há alguns dias que quem vai acabar pagando isso somos nós, os cidadãos. Mas parece que Haddad está ensaiando algo pior para o desfecho desse escândalo todo. Governo ensaia deixar conta bilionária da corrupção do INSS para o aposentado. Quem está falando isso não sou eu, sou Raquel Landim, tá? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que não pode vir do orçamento o dinheiro para compensar o rombo de pelo menos 6,3 bilhões, que a gente hoje já sabe que são 8, entre 2009 e 2024, provocado pelo esquema descoberto pela Polícia Federal. A orientação do governo, segundo Haddad, é reparar o dano que foi causado, mas a maneira de fazer ainda não foi formatada. Vai demorar, porque vocês sabem, né? É muita burocracia. Ele havia sido questionado sobre uma declaração do secretário do Tesouro, Rogério Seron, de que o dinheiro poderia vir dos cofres da União. Ele diz que não. Na AGU, formou-se um grupo para recuperar os valores das entidades que firmaram convênios com o INSS e que, sem prestar serviços, recebiam uma parte da aposentadoria de milhares de pessoas no país. Não são milhares, filhas, são milhões. São 6 milhões. Os aposentados, os pensionistas e o INSS foram vítimas desse esquema fraudulento. Mentira! O INSS não foi vítima de nada. Vítima foram os aposentados. A AGU, segundo ele, não medirá esforços para promover a recuperação dos valores irregularmente descontados pelas entidades investigadas. Isso quem falou foi o Jorge Messias. Em teoria, diz a Raquel Landim, faria sentido cobrar o prejuízo dos sindicatos e associações criminosas de seus donos, tirando até patrimônio pessoal daqueles afetados pelo esquema, em vez de dividir o prejuízo com todos os contribuintes, prejudicando as contas públicas. Mas, na prática, quem está dizendo é a Raquel Landim, é absolutamente inviável. Alvo de um dos maiores escândalos de corrupção da história, a Petrobras conseguiu recuperar 6 bilhões, após todas as investigações da Lava Jato. No esquema do INSS, muitos desses sindicatos e associações são de laranjas, ou só existem no papel e vão evaporar. E ela está falando a verdade. Vejam isso!
Raquel Landim falando a verdade. Por que eu sei que ela está falando a verdade? Porque todos esses sindicatos, associações e ONGs de 2011, do rombo denunciado pela Polícia Federal à época e pelo Ministério Público, essas ONGs desapareceram e todos os envolvidos foram curtir seus muitos milhões numa boa. E o Carlos Lupe ainda voltou à administração da mesma pasta que ele havia sido afastado no passado, de ter praticado todos esses absurdos contra o erário, contra o dinheiro da população. Então, sim, tudo isso virará pó e fumaça, como é rotina no governo do Janjo. Aí eu pergunto para você, por que a população brasileira votou num cachaceiro, pinguço, ladrão para voltar ao poder? Deixa aí nos comentários para mim. Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com, e na descrição eu deixo sempre 2 contas bancárias para você que não fez o pix por algum motivo, e deixo também uma conta no PayPal para quem nos acompanha de fora do Brasil. Governo do Lula. É isso aí. É isso. Ninguém será responsabilizado.